Conseguindo ver a tela, né, professor? Conseguindo ver, Gustavo? Bom dia a todos. Hoje nós vamos discutir um tema extremamente importante, que são os linfomas transformados, né? Desde a questão do diagnóstico, e que muitas vezes não é tão simples, e a condução desses doentes. E aí o Gustavo, nosso residente de primeiro ano, vai mostrar um relato de caso na nossa enfermaria e uma revisão da literatura. Gustavo, por favor. Bom dia a todos. Como o Fernando falou, nessa sessão de hoje nós temos um desafio aí para falar sobre os linfomas transformados. Um paciente da nossa enfermaria esteve conosco desde meados de abril até o final de maio, e agora, inclusive, já internando novamente. É um paciente de 45 anos, do sexo masculino, procedente de Fortaleza, autônomo e casado, e veio para a gente com uma história de mais ou menos uns 3 meses de uma síndrome consumptiva. Ele é um paciente que teve uma perda não intencional de aproximadamente 19 quilos, correspondia em torno de 15% do peso habitual, uma febre não mensurada, e uma dor abdominal inespecífica, mas de intensidade progressiva nesse período. Num segmento externo ainda, através de saúde suplementar, ele já era um paciente sapidamente portador de nefrolitíase, ou realizando uma tomografia de abdômen sem contraste, que revelou linfonodomegalias retroperitoneais num conglomerado Buck e uma esplenomegalia importante. No contexto de entre as suspeitas, a possibilidade de uma linfoproliferação agressiva, com necessidade de um diagnóstico mais breve, ele foi internado, já em meados de abril, no momento em que ele passou para os nossos cuidados. No momento que nós o recebemos, o principal intuito naquele momento era da realização da biópsia para termos um diagnóstico, podermos iniciar o tratamento, e realizamos tomografias de estadiamento. Os achados foram na tomografia de pescoço de algumas linfonomegalias de cadeia cervical um pouco mais profundas, que, segundo a cirurgia, o acesso já seria um pouco mais complicado, com risco aí relacionado às estruturas adjacentes. Na tomografia de tórax, sobretudo linfonomegalias mediastinais, num tamanho significativo, poderiam representar doença em atividade. E na tomografia de abdômen, que já era o nosso local sabido de afecção da doença, tinha de fato uma massa de 11 centímetros por 7 em diâmetros axiais, com também um diâmetro crânio-caudal de 15,5 centímetros, uma massa de tamanho significativo, e abraçava algumas estruturas vasculares do reto peritônio, tinham contatos bem próximos com estruturas como o pancreático, como o míolo esplênico, que dificultavam também o acesso cirúrgico, caso fosse feito um acesso videolaparoscópico ou mesmo uma laparotomia. Motivou a discussão com o pessoal da radiointervenção. Infelizmente, não havia o material necessário para a biópsia dessa massa e acabou sendo discutido com o pessoal da cirurgia torácica para a realização de uma pleuroscopia. Foi feita a linfonectomia daqueles linfonodos mediastinais e acabou sendo colocado um dreno torácico de vigilância já no finalzinho do mês de abril. No momento da congelação já se mostrava a possibilidade de uma doença linfoproliferativa, como era a nossa suspeita, e iniciamos a citorredução com a prednisona de 1 mg aqui. Entretanto, no segmento pós-cirúrgico, especialmente a partir do início do mês de maio, o paciente começou a apresentar uma drenagem torácica de alto débito, que havia impossibilitado a retirada do dreno. Inicialmente era uma drenagem serossanguinolenta, mas posteriormente, após uma reavaliação da torácica, passou a apresentar uma drenagem já mais quilosa. Trouxe até uma imagem aqui para vocês, para se tornar uma coisa realmente mais prática, realmente no aspecto de um quilotórax, no perpétuo do dreno. Associado a essa drenagem de cerca de 800, 1.000 ml por dia, realmente bastante significativo, o paciente passou a apresentar um quadro de dor torácica na região, associado a um desconforto respiratório. Inclusive, durante o final de semana, ali do início do mês, ele acabou fazendo um desconforto respiratório com tiragem, com uso de musculatura acessória, no momento em que foi realizada a radiografia, que viu, mesmo com o dreno, ainda a presença de um pouco de derrame, certo? E também da questão de uma atelectasia importante, tanto à direita, que era o local do dreno, quanto do pulmão contralateral. Nesse momento, ele foi submetido a uma terapia de reexpansão pulmonar, ou melhor, importante do padrão, foi ajustada a analgesia e convertida à corticoterapia, pensando aí nessa drenagem de alto débito, proveniente de um quilotórax associado à doença, para dexametasona em terapia. Ele evoluiu com uma boa resposta clínica nos dias subsequentes, realmente referindo cada vez menos queixas
de dispneia, realmente com uma frequência respiratória já mais controlada. E discutindo com a cirurgia torácica, o entendimento deles era de que a drenagem pelo tórax realmente só melhoraria com a possibilidade do tratamento adequado da patologia em questão. E acabou sendo acordado pela retirada do dreno já em 7 de maio. Infelizmente, mesmo com as medidas instituídas, após a retirada do dreno, o paciente ainda voltou a apresentar recoleta desse derrame, voltou a apresentar queixas de dispneia, que foi um momento em que houve a liberação tanto do histopatológico, da biópsia de linfonodo, quanto de uma biópsia de medula óssea que havíamos realizado para estadiamento de doença. E o que chamava a atenção era a presença de uma proliferação tanto de linfócitos pequenos, hipercrônicos e convolutos, mas também por células maiores, com núcleos pleomórficos, com núcleo evidente, chamando a atenção para a possibilidade de alguma doença ainda mais imatura. Aqui ele fala mais uma vez sobre essas células de citoplasma mais amplo, também da presença de esboços de nódulos permeados em linfócitos pequenos, que a gente vai descrever mais à frente. Na biópsia de medula óssea, o que chamava a atenção, em paralelo aos achados do linfonodo, era a presença de frequentes células de aspecto imaturoblástico acumuladas nos espaços intertrabeculares. E, mais uma vez, levantou a suspeição para uma possibilidade de alguma doença mais imatura, como, por exemplo, um linfoma linfoblástico com acometimento medular. E, diante de uma piora clínica importante, dessa possibilidade de desfecho favorável, e entendendo que a imunistoquímica só seria acessível inicialmente a um dos histopatológicos, se escolhemos o do linfonodo para determinar a histologia, melhor o subtipo do linfoma, a gente discutiu e acabou iniciando o protocolo CAULE, nessa suspeita de uma linfoproliferação de mais alto grau, com essa possibilidade de um linfoma linfoblástico, tendo sido metida a pegasparaginoase, foi iniciado já no dia 11 de maio para esse paciente. Após o início do protocolo, o paciente evoluiu com uma melhora clínica importante, melhora realmente significativa de estado geral, melhora das queixas de dispneia, com redução da coleta de derrame em controles radiográficos, não houve intercorrências infecciosas, e aproximadamente mais ou menos umas 3 semanas depois, foi liberado o resultado da imunistoquímica, pouco tempo antes, apesar das nossas tentativas de adiantar junto com os patologistas, uma dificuldade importante aí na condução do caso desse paciente. E aí veio, de fato, o achado, na verdade, de um linfoma folicular grau 3B, com área de transformação para um linfoma difuso de grandes células. Chamava a atenção para a gente, na apresentação do paciente, era de uma doença bastante agressiva, com a presença desse quilotórax. Inclusive, na imunistoquímica, vimos a presença da positividade, da expressão dos 3 marcadores, BCL2, BCL6 e CEMIC, apesar de o CEMIC estar numa porcentagem menor, e algumas séries colocarem o alerta da expressão de CEMIC apenas quando uma expressão acima de 30%, mas mesmo assim veio a ponderação sobre a possibilidade de uma doença de alto grau. Já que não havíamos a disponibilidade do FISH, o entendimento do paciente foi de um linfoma folicular transformado a um difuso de grandes células B, com esse adendo da possibilidade de um linfoma de alto grau. O estadiamento era 4B, um RP de 3, um CNS-IP de 3. Esse paciente ficou colocado na nossa fila, acabou indo de alta para passar alguns dias em casa, e já reinternou para a realização de RDA-ECOG, que foi a proposta para ele, diante da agressividade do quadro, inclusive com profilaxia do sistema nervoso central. Sobre a revisão do tema, o tema do linfoma transformado, a gente tem algumas dificuldades em relação a achados de meta-análise, de revisões sistemáticas, ou pela dificuldade de colocar esses pacientes em estudo. Muitas vezes, algumas das evidências que nós temos são derivadas de estudos de subgrupo, e esses foram os artigos que eu utilizei para balizar a nossa discussão de hoje, trazendo algumas informações de outras referências para enriquecer um pouquinho mais a discussão. Foi um artigo publicado na ESHA, no livro educacional de 2020, com o título de Linfomas Transformados, que deve fazer agora. E, primeiramente, a gente tem que entender que o linfoma transformado, na verdade, é todo e qualquer tipo de linfoma indolente, que tem aquele potencial de ter uma transformação para uma histologia mais agressiva. Atualmente, o que nós temos mais prevalente seria o linfoma folicular e o linfoma, a leucemia linfocítica crônica,
a transformação de Richter, que é essa transformação da LLC para um difuso, ou em menor grau, para um linfoma de Hodgkin, é um exemplo clássico, mas já foi um tema abordado recentemente no aula do Dr. Lucas, e a gente, quando para analisar as outras histologias, devido à prevalência do linfoma folicular, devido à menor incidência das outras histologias, como, por exemplo, de um zona marginal, de um linfoma linfoplasmocítico, as evidências que têm mais robustez acabam sendo derivadas do modelo do linfoma folicular. E muitas das decisões que nós tomamos para o tratamento desses pacientes acaba sendo derivado também do tratamento dedicado àquelas histologias mais agressivas. Então, se o paciente transforma para um linfoma difuso, o tratamento se assemelha ao tratamento do linfoma difuso de novo. Mas o que precisamos entender é que os desfechos desses pacientes são piores do que se ele apresentasse aquela histologia de novo. Tanto é que, assim, alguns estudos na era, antes da introdução do rituximab, antes da terapia, os desfechos colocavam o linfoma transformado folicular com uma sobrevida mediana de até 20 meses, realmente bem inferior à que é apresentado nos dias de hoje, com esse subgrupo de pacientes com sobrevida de até, mediana de até 50 meses, estudos mais recentes. E na era pré-rituximab ainda, com cerca de 25% de sobrevida em 5 anos, esses pacientes que apresentavam a transformação do linfoma folicular antes da introdução do rituximab. E não é só de sobrevida que a gente fala, esse estudo foi um estudo europeu, retrospectivo, que analisou um banco de dados de pacientes com linfoma folicular e de pacientes também de alguns estudos clínicos, que avaliaram entre aqueles que haviam recebido rituximab, aqueles que haviam utilizado rituximab em tratamentos de indução e também os que haviam utilizado em tratamentos de manutenção. E o que ele encontrou foi uma significância estatística em relação à incidência. Então, aqueles pacientes que faziam uso do rituximab, além de apresentarem uma sobrevida maior, eles também apresentavam, no momento de uma recidiva, uma menor chance de ser uma transformação histológica. E, inclusive, se faziam uso da imunoterapia também de manutenção, o risco era ainda menor. Inclusive, assim, falando sobre o uso do rituximab na manutenção, né, que foi justamente os achados do Instituto Prima, um subgrupo desses pacientes foi analisado no segmento mais longo, foi publicado em 2016, e avaliou, dentre aqueles que haviam a recidiva, na primeira recidiva, era biopsiado esses pacientes, e avaliava no segmento como é que era a sobrevida deles, realmente mostrando que quem transformava na recidiva, quem apresentava uma histologia já transformada, tinha uma sobrevida menor. Nesse estudo, ele colocava até uma sobrevida mediana de 3,8 anos, comparado com quem tinha uma histologia folicular, que a mediana não foi atingida, no segmento de 6,4 anos. Já nessa referência aqui, publicada em 2019 na Blood, pacientes de uma coorte canadense que fez uso de rituximab com bendamustine, foi comparado entre aqueles que haviam tido progressão de doença nos primeiros 2 anos, né, o POD 24, cerca de 13 pacientes acabaram tendo essa recidiva, mais precoce, e dentre esses pacientes, que foram um número de 37, 76% haviam transformação histológica. E um fato interessante é que, diferente das outras coortes, a histologia 3A do folicular não se mostrava como um fator de risco, diferente do que se pensava anteriormente. E, inclusive, mais uma vez mostrando que esses pacientes têm uma sobrevida pior, nesse caso, englobando todos os pacientes que apresentavam o POD 24, uma sobrevida de 38% em 2 anos do estudo. Outros fatores de risco que devem ser mencionados nos pacientes ao diagnóstico de uma histologia mais indolente, falando especificamente de linfoma folicular, que apresentavam um status de performance pior, dentre os parâmetros do FLIC, o LDH aumentado e a anemia também se mostraram significativos como fatores de risco preditivos para a transformação, e a presença de sintomas B. Como eu já mencionei, o grau histológico 3A folicular, em alguns estudos, se mostrou como um fator de risco, mas em outros não, e fatores citogenéticos e moleculares, como deleções, ganhos, trissomias, além de mutações relacionadas ao TP53 e a beta-2 microglobulina também estavam associados, além também da parte já mais direcionada ao microambiente tumoral, à regulação imune pelas células Treg,
também estava associado quando se tinha um maior número de células no microambiente. E como a gente já conversou, a ausência do rituximab no tratamento, então, especificamente falando sobre a era pré-rituximab, também havia um certo pior prognóstico, um certo aumento de incidência desses pacientes. Falando um pouquinho sobre as bases biológicas, um dos pilares do linfoma folicular é, de fato, a translocação do 14 com 18, que leva a uma ativação constitutiva do BCL2. BCL2 este que é associado a uma inibição da apoptose. Então, portanto, se nós temos uma proteína que está ativada constitutivamente, que inibe a apoptose, esse paciente consegue ter mais tempo, mais facilidade pela célula para ganho de mutações, e é o que vai acontecer na sequência, com alguns mecanismos de regulação epigenética que acabam sendo mutados, como o CREB-PB, do MLL2 e do EZH2, que regulam acetiltransferases, metiltransferases, levando ao desenvolvimento do linfoma folicular, que a partir do momento que ganham mutações mais específicas relacionadas à regulação diretamente da apoptose, com mutações do TP53, mutações do CDK2A, passam a apresentar uma histologia transformada. Inclusive, também é válido ressaltar que podem acontecer também, se o paciente já tem uma translocação do 14 com 18, se ele acaba tendo a translocação do 8 com 14 também, tendo a translocação do MYC, ele vai apresentar uma histologia já passando de um folicular para um linfoma de alto grau double hit, e aí sim confere um prognóstico ainda pior, mesmo dentro dos linfomas transformados. Mas esse é um racional de progressão de uma maneira mais linear. A gente sabe que existe também a possibilidade de uma progressão de uma maneira não linear, através das células progenitoras comuns, são as células mais imaturas, que têm capacidade de autorrenovação, proliferação e ganho de resistência, que por vezes bypassam esses mecanismos e passam daquela histologia mais indolente diretamente para a histologia mais agressiva. Uma coisa que pode acontecer, como nas últimas figuras, tento representar aqui, o local da biópsia deve ser direcionado, justamente para a gente entender, naquele local, a possibilidade de uma histologia mais agressiva, porque podem haver, em outros linfonodos, em outras áreas, ainda a presença de histologias indolentes, que fariam uma confusão diagnóstica e viabilizariam o tratamento mais adequado daquele paciente. O diagnóstico é dado de maneira, inicialmente é preciso ser suspeitado, né, um paciente que tem uma histologia mais indolente, quando tem linfonodomegalias progressivas, com um aumento mais rápido, a presença de marcadores biológicos como aumento de LDH mais marcado, aumento de beta-2-microglobulina, a presença de sintomas benovos, chamam a atenção, tá certo, para a possibilidade de uma histologia transformada, e o que nós precisamos fazer nesse momento é partir para a biópsia excisional para entender a histologia, posteriormente, com o auxílio da imunistoquímica, determinar o subtipo daquela transformação, ou se mesmo houve ou não uma transformação. E nesses pacientes, uma estratégia interessante é a utilização do PET para guiar a biópsia, utilizando sítios de maior captação, com um maior submáximo. Teve um estudo prospectivo francês, publicado na Hematológica, e na verdade foi uma carta endereçada ao editor da revista. Colocavam 38 pacientes que estavam sob suspeita clínica de transformação, eram pacientes tanto de linfoma folicular quanto de LLC, nesse caso, e 17 desses pacientes confirmaram a histologia de linfoma transformado. Um dado interessante é que a mediana de submáximo era maior, era significativamente maior nos pacientes com linfoma transformado, e eles definiram um cutoff de submáximo de 14 com uma boa acurácia para definir se havia ou não uma possibilidade de histologia mais agressiva. Só que tem um dado que acaba se contrapondo, que foi dado com um N maior de pacientes, que foi do estudo GAVI, em pacientes com folicular apenas, de grau 1 a 3A, e no diagnóstico parece que o submáximo não corresponde a um risco de transformação, ou seja, se você tem um paciente que você diagnostica com folicular e no estadiamento, esse paciente ele apresenta outras áreas de captação com um SUV maior, mesmo que apresente SUVs ali na faixa de 12, 15, até 20, a achado do estudo Gallium é que não havia um benefício de rebiópsia para esses pacientes pensando na histologia transformada. Só que, nesse estudo, ele não considerava a possibilidade das recaídas. Nesse momento, sim, seria um momento interessante para balizar realmente como o estudo da hematológica para guiar a biópsia pelo PET.
Relacionando, então, ao tratamento, o que nós temos, essa imagem aqui retirada da revisão publicada, né, na Ash Education, o tratamento vai ser guiado se o paciente já foi exposto ou não à quimioterapia de maneira prévia. Como é que a gente vai fazer isso? Definindo a histologia. Se o paciente na biópsia apresenta uma histologia transformada para um linfoma difuso, o tratamento que há de ser indicado é o R-CHOP, de fato, com um ganho importante aí de sobrevida para esses pacientes, apesar de ter uma sobrevida ainda menor, né, que os pacientes com difuso de novo, e não foi encontrado um papel significativo para o transplante autólogo consolidativo nesse subgrupo, de maneira semelhante aos pacientes com histologia de novo. E um outro fato interessante é que também não há papel para o rituximab de manutenção, como haveria no folicular, conforme o estudo primo. Do ponto de vista de histologias mais agressivas, de mais alto grau, seria o papel mesmo de quimioterapias intensivas, como, por exemplo, o R da EPOC. Um fato que é interessante em relação ao tratamento do paciente com difuso, né? Essa atualização publicada na JH agora em 2024, lembra a gente sobre a possibilidade em pacientes com difuso de estágio avançado, com PPI mais alto, da possibilidade do POLR-HCP, conforme o estudo POLARIX, mas nos pacientes com linfomas transformados, nós não temos essa evidência, tendo em vista que no POLARIX eles excluíram os pacientes com transformação de histologias indolentes. Então, essa arma acaba tendo um menor poder quando a gente fala relacionado à medicina baseada em evidência. Então, de fato, o papel seria para o workshop mesmo, para o tratamento desses pacientes com difuso advindos de uma histologia indolente. Já do ponto de vista do linfoma de alto grau, né, a gente tinha falado sobre a R da EPOC, mas nos pacientes que têm um linfoma de alto grau, outros tratamentos podem ser propostos, né? Como, por exemplo, o ercodoxine alternado, intercalado com IVAC, ou também até mesmo o Ipercevad. A gente sabe, então, que esses pacientes eles precisam de uma quimioterapia mais intensa, e aí esses ciclos acabam precisando ser internados. O R-CHOP ainda tem um papel, mas acaba tendo um papel bem menor do que no paciente com difuso. E uma coisa bastante importante a ser mencionada é sobre a profilaxia de sistema nervoso central e também sobre aqueles pacientes que já se apresentam com envolvimento já no momento do diagnóstico. Se há o envolvimento do sistema nervoso central, a preferência acaba sendo para protocolos que envolvam o uso do MTX em altas doses para ter penetração do sistema nervoso central e, assim, um início de doença. Tem até também um estudo publicado também na Ash Education, só que já é um pouquinho mais recente, que ele colocava sobre a profilaxia do sistema nervoso central nos pacientes com linfomas agressivos e coloca cada vez menos o papel da quimioterapia intratecal, colocando que na era rituximab, as recaídas nas profilaxias, elas acabam sendo dos pacientes com apresentação parenquimatosa, e não com apresentação leptomeníngea, diminuindo a eficácia que há da quimioterapia intratecal para esses pacientes. Então, o racional seria que, caso utilizado um protocolo que não contém o MTX em altas doses, fazer ciclos intercalando com o MTX. Já do ponto de vista dos pacientes expostos, que nós temos que a sobrevida desses pacientes acaba sendo menor, certo? A gente acaba dividindo os pacientes do difuso entre aqueles que foram expostos ao antracíclico ou ao que foram ainda não expostos, tendo em vista a questão da cardiotoxicidade. Se o paciente for exposto ao antracíclico, ele pode ser submetido, não pode ser submetido ao R-CHOP, mais uma vez, e muitas vezes acaba indo para um protocolo de quimioterapia de resgate, indo com o transplante autólogo de consolidação. Inclusive, teve um registro dinamarquês com pacientes com linfoma transformado, a histologia de fato era transformada para difuso em todos os pacientes desse registro, e ele avaliou, dentre aqueles que haviam sido expostos previamente à quimioterapia, daqueles que haviam transformado após um tratamento, em relação àqueles que não haviam sido previamente tratados, e o benefício do transplante consolidativo autólogo era, de fato, nos pacientes que já haviam sido expostos. Então, levando a entender que é um racional semelhante aos pacientes com a histologia do difuso de novo, e em primeira linha não teria essa indicação, mas naqueles pacientes que eram refratários ou que recaíam após, mereceriam o transplante autólogo.
Já naqueles pacientes que ainda não haviam sido expostos ao R-CHOP, poderíamos lançar a mão dessa estratégia e considerar, a depender da quimiosensibilidade desse paciente, a depender do status performance, levar esse paciente para uma autóloga de consolidação. Se o paciente acabasse sendo refratário ou acabasse recaindo, tratamentos de terceira linha envolveriam a possibilidade de outros esquemas de quimioterapia, a possibilidade de inserir esse paciente para um clinical trial, adentrar no CAR-T específicos, ou mesmo até mesmo cogitar algum protocolo de resgate e seguir com um transplante halogênico para utilizar o efeito GVL também. No caso dos pacientes com difuso, as estratégias acabam, transformação para alto grau, perdão, as estratégias acabam sendo semelhantes à estratégia para o difuso, mas com desfechos ainda piores, né? A gente sabe que esses pacientes necessitam de tratamentos mais intensos, e aí, uma vez já esgotada a possibilidade do uso do antraciclo, a gente reduz um pouco as estratégias que podem ser utilizadas, e o autor recomenda a consideração mais precoce para o uso do CAR-T ou para a inserção em um clinical trial. Aqui, mais uma vez, da publicação da JH, respectivo aos pacientes com linfoma difuso, certo, de grandes células B. Lembrando que, no caso daqueles que apresentam uma recidiva mais precoce, um POD12, há consideração para o CAR-T já em segunda linha, especificamente falando do Axicel e do Lisocel. E nos pacientes que recaem após um ano, seria, então, o benefício de fazer uma quimioterapia de resgate com autólogo, e caso houvesse necessidade de uma terceira linha, aí sim partir para o CAR-T ou para os específicos, entrando em linhas posteriores com terapias adicionais. Quando a gente fala sobre o linfoma transformado, especificamente falando do folicular transformado, a lenalidomida parece ter um papel também. Teve alguns estudos comparando, inclusive, seja em imunoterapia, seja em combinação com o CD20, com R ao quadrado, seja na combinação com o tafasitamab, que avaliou a utilização da lenalidomida, o que acaba tendo, assim, foram estudos que tiveram taxas de resposta objetiva importantes, ali na casa de 60%, mas com uma mediana de duração de resposta curta, certo? A monoterapia tinha uma duração de resposta em torno de 12 meses. Nos pacientes que foram submetidos à terapia com rituximab e lena, a gente tinha alguns pacientes com LLC também nesse subgrupo. Os de LLC nenhum acabaram respondendo, mas com uma taxa objetiva de resposta de 56% naquele de folicular transformado. E acaba que nos pacientes com todos esses grupos, os estudos eram bem pequenos, que dificultavam a avaliação realmente do real papel da lenalidomida. Mas entre os linfomas transformados, parece que quem vem de uma histologia de um folicular parece ter um benefício maior do uso da lena, e isso vem sendo estudado também nos últimos anos. Falando de específicos, que no caso a gente teria a considerar os anticorpos com expressão para CD3, para a utilização da resposta imune mediada por células T, com um antígeno da escolha, normalmente o CD20. Nós temos os pacientes com o estudo do epcoritamab, do estudo pivotal. A gente tinha 88 pacientes que eram de linfoma difuso NOS, incluindo também outras histologias, incluindo até um folicular 3B, mas falando do difuso, dos 139 pacientes que eram de histologia do difuso, 40 deles eram transformados em histologia mais indolente, inclusive com taxas de resposta objetiva semelhantes, tanto entre os que eram de novo, quanto aos que eram transformados, com a taxa em torno de 60%. O estudo com epcoritamab incluiu pacientes com linfoma de alto grau, 9 pacientes entre o total de pacientes do estudo, mas ele acabou não detalhando sobre os percentais de resposta desses pacientes do alto grau. Quanto à histologia, quanto aos pacientes que foram submetidos no trial do glofitamab, dos 155 pacientes do estudo, nós tínhamos 18% de pacientes com folicular transformado, vai fazer 27 pacientes, e 11 pacientes com histologia de linfoma de alto grau. Dos pacientes com alto grau, 2 atingiram resposta parcial, mas com glofitamab nenhuma atingiu resposta completa, diferente do epcoritamab. E dentre os linfomas transformados, 19 pacientes apresentaram resposta completa, que era, no estudo, esses 50% eram os valores bem próximos aos percentuais dos pacientes com difuso de novo,
e dos pacientes com primário de mediastina, mostrando aí boas respostas com a terapia com bispecíficos, no subgrupo de pacientes com difuso transformado de um folicular. E do ponto de vista do carticel, a gente tem que os estudos pivotais, os ZUMA-1, Juliet e o Transcend, incluíram tanto pacientes com linfomas transformados como pacientes com linfoma de alto grau. A gente vê que, assim, tem um percentual dos pacientes que a gente está discutindo hoje nesses estudos novos, mas são percentuais menores. Muitas vezes, por exemplo, no linfoma de alto grau, não há distinção se essa histologia é uma histologia, de novo, ou advém de uma transformação de um linfoma indolente, ou se tratarem de situações mais específicas, menos comuns. E a terapia com CAR-T vem entrando também como uma possibilidade. Do ponto de vista do estudo do Axicel, houve um agrupamento dos pacientes com linfoma folicular transformado junto aos pacientes com primário de mediastina, mas ainda assim mostrando taxas de resposta objetiva semelhantes, de 83%, semelhantes ao do difuso de novo, incluindo também pacientes com o linfoma de alto grau. Haviam 7 pacientes no total, dentre o total de pacientes, entre os 101 pacientes do estudo, e desses, um atingiu resposta completa e um havia atingido resposta parcial, mostrando aí uma certa dificuldade nos pacientes do subgrupo de linfoma de alto grau. Já nos pacientes que foram do estudo do TISA-CEL, publicado em 2019 na New England, ele não detalha, ele não discorre sobre os pacientes de histologia transformada, mas ele faz uma distinção interessante. Diferentemente do estudo com Axicel, o TISA-CEL mostrou taxas de resposta animadores para os linfomas double hit e triple hit. Tinham 16 pacientes com essa histologia e tinham taxa de resposta global de 50%, incluindo resposta parcial e resposta completa, que também era bastante semelhante, não havia diferença estatisticamente significativa entre os pacientes que não tinham as translocações, o duplo e triplo hit, mostrando aí respostas favoráveis também para esses pacientes com alto grau. E no estudo do Lisocel, publicado na Lancet, ele realmente foi um dos estudos que conseguiu destrinchar melhor entre as histologias. Ele colocou pacientes com difuso NOS, pacientes com histologia de alto grau, pacientes com transformação advinda de um folicular e com transformação advinda de outras histologias, certo? Claro que o grosso dos pacientes era, de fato, difuso NOS, mas todos os pacientes apresentando taxas de resposta objetiva bem semelhantes, falando a favor de que essas novas terapias, advindas da terapia celular, elas vêm melhorando mais o impacto, que é a transformação histológica, do ponto de vista de resposta às terapias. A gente ainda tem que definir o quanto que isso vai impactar do ponto de vista de duração de resposta, de sobrevida global para esses pacientes. Mas para quem não tinha para quem tinha menos alternativas no cenário de terceira linha, de quarta linha de tratamento, essas novas medicações vêm entrando realmente como possibilidades bastante animadoras. E já nesse segmento aqui, nesse estudo de vida real, ele comparou os pacientes que haviam sido submetidos a CAR-T, foram 300 pacientes que foram submetidos nesse estudo, e ele destrinchou em relação à histologia do difuso NOS, ao primário de mediastina e ao folicular transformado, e também falou entre a presença de double hit ou não. E um dado interessante é que não houve diferença do ponto de vista de toxicidade. Então, esses pacientes, independente da histologia, se é advinda de uma transformação ou não, de ser um alto grau ou não, não havia diferença significativamente estatística em relação à liberação de citocinas, ao ICANS, e também não havia diferença em relação às taxas de resposta desses pacientes em 12 meses e nem em relação à sobrevida livre de progressão, falando mais uma vez um pouco do que a gente estava discorrendo sobre como nas terapias mais atuais essa diferença, esse gap entre a sobrevida, entre as taxas de resposta de pacientes com histologia transformada vem melhorando e vem se tornando cada vez mais próximo das respostas em relação àquela histologia de novo. E falando também sobre o papel do autotransplante e do allotransplante, tem essa coorte prospectiva, foi do NCCN, já na era rituximab, ele incluiu 118 pacientes com histologia indolente que transformaram para uma histologia agressiva, principalmente o difuso,
e avaliou se esses pacientes, como é que eles iam a depender se eles eram transplantados ou não, e a sobrevida daqueles que recebiam, seja transplante, realmente era maior do que aqueles que não eram transplantados. Mas isso falando especificamente dos pacientes que haviam sido previamente expostos à quimioterapia e na recaída havia uma histologia transformada. Então, confirmando que nos pacientes que são naivos de tratamento, não há um papel nesse momento para o transplante autólogo. Quando a gente fala do allotransplante, a dificuldade que a gente tem é que são poucos pacientes que são submetidos ao transplante halogênico no contexto de linfomas transformados, e muitas vezes as morbidades associadas aos efeitos tóxicos, a questão do GVHD, em relação inclusive à mortalidade não associada à recaída, esses pacientes acabam tendo uma menor representatividade e o papel do transplante halogênico não está tão claro. Naqueles pacientes que têm uma idade menor, que têm mais robustez, que têm uma maior tolerabilidade a passar pelo processo do transplante halogênico, pode ser considerado, naqueles que tiveram uma recaída pós-transplante autólogo, como uma terapia de consolidação. E aqui também, nesse estudo da NCCN, só mostrando que existia alguma parcela de pacientes, sobretudo dos mais jovens, que não haviam sido tratados previamente e que haviam sido simplesmente expostos ao rituximab posteriormente e ainda assim apresentavam uma sobrevida melhor. E aí, para concluir, realmente, esses pacientes com uma histologia transformada, eles apresentam uma menor sobrevida, comparado com as histologias de novo. As novas evidências é de que essas terapias mais recentes vêm trazendo esse gap para se tornar cada vez menor, mas o importante para esses pacientes é definir se há aquela histologia indolente houve ou não uma transformação. Então, a biópsia é fundamental e é, infelizmente, uma das dificuldades que a gente apresenta no serviço público, por conta das dificuldades para internar o paciente, para aqueles procedimentos cirúrgicos de maior complexidade. Mas, mesmo assim, com as novas evidências, a gente tem realmente melhorado as nossas expectativas e esperamos que nos próximos anos tenhamos ainda mais avanços em relação aos linfomas transformados. Essas aqui foram as minhas referências e muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Eu queria, então, pedir que a Laís Chaves, a residente do segundo ano, fizesse um comentário e perguntas sobre a sua apresentação. Por favor, Laís. Oi, dá para me ouvir? Sim, Laís, muito bem. Bom, primeiro, bom dia. Eu queria parabenizar a apresentação do Gustavo. Foi uma excelente apresentação. É um tema que a gente vem discutindo nas últimas aulas. Linfoma difuso de grandes células B têm sido aulas extremamente proveitosas, né? Esse caso clínico realmente foi um caso que nos trouxe muito desafio na enfermaria. Os meninos passaram para a gente. É um tema que precisa ser muito discutido e ainda muito amplamente estudado, para ver se realmente a gente vai direcionar as nossas terapias quando a gente suspeitar de alguma transformação de um linfoma menos agressivo para um linfoma mais agressivo. Nós não temos grandes estudos nessas áreas, mas a apresentação clínica, principalmente desse caso exposto, é uma apresentação mais agressiva, né? Tanto assim que a primeira proposta de tratamento realmente foi uma proposta de tratamento mais agressiva devido ao comportamento clínico, e eu acho que diante da clínica a gente precisa ser sempre entender muito bem a clínica do nosso paciente e entender muito bem o comportamento de cada linfoma individualmente dos nossos pacientes. E nesse caso é um caso bastante exemplificador de como essas transformações podem se manifestar de forma mais agressiva e muito provavelmente exigindo protocolos mais agressivos de tratamento. Então, assim, foi muito importante revisar isso. Eu acho que é um caso clínico que precisa ficar no nosso conhecimento, nos nossos olhos, né? E estimular a gente cada vez mais a escrever, a falar sobre esses casos para a gente começar a pensar quais serão as nossas propostas. Então, excelente apresentação e muito obrigada. Obrigado, Laís. Mariana, por favor, você. Bom dia, gostaria de primeiro parabenizar o Gustavo pela excelente aula. Como eu estava na enfermaria quando o caso aconteceu em questão, né?
Acho que a principal dificuldade que nós tivemos foi a liberação da imunistoquímica, realmente emperrou tudo, né? Diante da apresentação clínica, a gente partiu para um protocolo mais agressivo, CAUSB, né? Me lembro que até na visita, né, doutor, foi uma decisão difícil, mas a gente estava vendo o paciente piorar, não tínhamos certeza, né, de qual histologia seria, então foi a decisão correta tomada naquela época, né. Uma pista, que depois a gente, relembrando o caso, né, que eles tinham uma biópsia de medula com infiltração medular, a gente até discutiu isso, né, que geralmente infiltração de medula é mais em linfoma indolente, mas que ele estava se apresentando com agressividade, né? Massas grandes, o quilotórax, que levou a mais de uma intercorrência, né? E aí, comentando algumas coisas da aula. Em relação ao linfoma folicular, né, a gente viu que a introdução do rituximab ajudou a mudar os desfechos, né? Em relação a você desconfiar que o folicular está podendo transformar e a gente direcionar com base no PET, a gente pode ter um pouco de dificuldade aqui no serviço público em fazer essa abordagem, então a gente acaba dependendo de outros exames de imagem, exame físico mesmo. É interessante o comentário que o Polarix, no Polarix foram excluídos linfomas transformados, então não seria uma possibilidade que a gente pensaria em demais linhas, né, de tratamento. O RDEPOX mostrou uma boa opção de quimioterapia nesse contexto, sendo que o sistema nervoso central, quando acometido, né, a gente teria que pensar em fazer metotrexate, outros esquemas com metotrexate ou então metotrexate entre os ciclos. No caso, a gente fez, né, o estudo do líquido desse paciente, não havia infiltração. Então, é basicamente isso. Aí, sobre a L-Mind, que ainda é um pouco distante da nossa realidade, e os subgrupos pequenos em linfomas transformados talvez a gente não consiga transpor. E sobre os bispecíficos, que eu já tinha comentado na minha aula, foi interessante ver esse dado, que as respostas foram semelhantes nos subgrupos de pacientes com histologia indolente transformada, né? E sobre o CART-cell e o papel do autotransplante e allotransplante, né, são poucos pacientes que foram incluídos nos estudos de transplante com linfoma transformado, então eu acho que a principal dificuldade é essa. E sobre o CART-cell, somente alguns estudos abordaram linfomas transformados, então, mas parece haver uma boa resposta, né, inclusive no estudo de vida real, que viu que não houve diferença de toxicidade e outros efeitos colaterais da terapia. Acho que é isso. Parabéns mais uma vez, Gustavo. Obrigado, Mariana. É uma coisa que eu acho que era importante ressaltar, a questão do PET, né? Como uma referência para ajudar a guiar o tratamento. Durante muito tempo, assim, não havia havia um questionamento sobre o pedido de PET para linfoma folicular, há muitos anos atrás, e depois o PET entrou de alguma maneira na linha de raciocínio de segmento, e até mais para segmento do que propriamente para diagnóstico, então você consegue identificar áreas em que está tendo uma maior proliferação e você pode até guiar uma biópsia e pensar numa progressão. E acho que isso é interessante, aí também essa colocação desse trabalho que o Gustavo mostrou, mostrando o SUV de 14 como um ponto de corte, e alguns consideram, outros não consideram, né? Mas eu acho que fica essa mensagem da possibilidade do uso do PET como nas reavaliações, no segmento, né? E é um ponto que a gente tem que considerar como recurso, né? Até para guiar, às vezes, uma biópsia. Outra questão que é bem interessante é que, assim, hoje está bem claro, né, a gente fazer manutenção após o tratamento, manutenção com rituximab após o tratamento dos foliculares, mas o transformado não se mostrou que tenha benefício, né? Então, ficar atenta a essa questão. Eu já penso assim que os bispecíficos e mesmo o CART-cell, eles ficam mais para até pela dificuldade de acesso, como talvez uma segunda ou terceira linha, né, quando você tem a transformação. Para nós, a nossa realidade, o R da EPOC é um esquema bom, né? Então, assim, a gente não tem muitos casos de linfoma folicular transformados,
graças a Deus, né? Mas de todo modo a gente precisa estar atento a essa condução. Gostaria de ouvir o Felipe. Felipe é residente do primeiro ano. Fazer as considerações, perguntas. Bom dia, professor. Primeiro, Bom parabenizar dia. o Gustavo aí pela apresentação, né? Eu acho que sempre dentro do folicular, uma dúvida que, assim, pelo menos eu tenho muito, é o momento do tratar, né? O folicular como doença indolente, né? O Gustavo ressaltou bem essa questão da importância da estratificação, né? Então, paciente que tem sintomas clínicos, né? Tem sintomas B, tem anemia importante, tem marcadores de atividade de doença mais importante, mas muitas vezes a gente fica na questão da dúvida. Como o senhor falou, a próprio local da biópsia, né? A gente vai alterar essa nossa proposta de tratamento. Então, usar a importância do PET para a gente definir o melhor local de biópsia, né? Para ter certeza que a gente vai pegar a histologia mais adequada daquele paciente. E de acordo com os achados da histologia, a gente poder também ter uma ferramenta melhor para estratificar e definir melhor o tempo de tratamento desse doente. Também o Gustavo comentou bem, né, sobre a importância do Ritux, que a gente já sabe no tratamento folicular, né, além da questão de aumentar a sobrevida, né, e entrar em remissão, em redução de transformação de doença, né. A gente viu que a transformação dos linfomas indolentes para os linfomas agressivos reduzem bastante a sobrevida e a exposição ao Ritux poderia ser uma ferramenta para reduzir essas chances de transformação. Na questão da história natural, né, de transformação, a gente viu que sempre nas neoplasias hematológicas tem essa questão de adicionar mutações, né, então a gente fica uma mutação importante que o Gustavo colocou seria a mutação do TP53, né, para induzir essa transformação, além de adicionar um HIT, né, então o paciente que já tem no folicular a expressão do BCL2 pode vir com um CMYC e dessa forma se apresentar como um double HIT. Trazendo para o nosso paciente, a gente viu que o nosso paciente tinha uma apresentação bem agressiva. Na imunistoquímica tinha a expressão, né, do BCL2, BCL6, CMYC, apesar da gente não conseguir fazer os FISH para confirmar os hits. Acho que dentro desse contexto, né, de possibilidade de apresentação agressiva, de ter essa possibilidade de ir para um linfoma de alto grau, acredito que ficou bem colocado o tratamento proposto ao nosso paciente, né, como um tratamento mais agressivo, né, um RDA-EPOC. E, além disso, o próprio tratamento, né, vai depender da exposição prévia. Então, reforça mais uma vez a questão da indicação do momento ideal do tratamento, né? Se a gente indicar um tratamento muito precoce, esse paciente acaba que vai perder uma oportunidade de tratamento futuro que seria mais adequada a ele. E se a gente também tratar muito, demorar muito para tratar, acaba que vai aumentar a chance de transformação, né? Então, eu acho que esse ponto de definir o momento de tratar, acho que é bem importante na questão do linfoma folicular. Obrigado, Felipe. Você tocou um ponto importante, que é a história da tripla expressão, né? BCL2, BCL6, CMYC, que é o que a gente vê com relativa frequência, nem sempre confirma aí quando a gente faz o FISH, mas de todo modo serve de alerta, né, para a gente, em termos de saber que o prognóstico não é tão bom. Eu acho que nós estamos chegando ao final, pessoal, e para mim acho que as principais mensagens, né, quando você se remete ao caso em si, sobre a história clínica, sobre a apresentação, né, o quilotórax, né, então, assim, independente de qual fosse o tipo histológico, essa doença era uma doença agressiva, né? Então, isso era uma coisa que muitas vezes a gente não ia conduzir, talvez tratando com R-CHOP, tá? Não ficaria talvez confortável. Acho que esse é um ponto que sempre, quando a gente discutia esse caso, ficava no meu raciocínio. Outra questão de fato, são as dificuldades que a gente tem inerentes ao processo de, às vezes, obtenção das confirmações, né? Então, como a Mariana frisou, a demora na imunistoquímica é muito ruim para a gente, às vezes nos obriga a tomar decisões não muito embasadas. Mas enfim, é uma realidade, né? Isso é vida real, né?
E, por último, para refletir, aí é uma pergunta para o Gustavo, você indicaria transplante autólogo para esse doente como consolidação, após o tratamento, se ele obtivesse remissão completa ou mesmo remissão parcial, Gustavo? Professor, baseado no que a gente tem até então de evidência, eu acredito que não. Acredito que esse paciente, obtendo uma resposta completa, a gente poderia manter um segmento conservador, para justamente tentar guiar, apesar da nossa falsidade de evidência, seguir o que a gente tem mais bem definido. Então, eu acredito que seria somente o tratamento quimioterápico mesmo. E caso esse doente recaísse, você tratasse ele recaísse, como você tentaria resgatar esse doente no mundo ideal? Pois é, professor, no mundo ideal, acho que seria tentar para partir já na segunda linha para um tratamento com um bispecífico ou com CAR-T, tendo em vista justamente a agressividade maior, tanto da histologia desse paciente, da apresentação clínica desse paciente, como do fato de ter sido uma transformação. E aí sim, dependendo aí, claro, da disponibilidade. Ok. Tá bom, então acho que alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o Gustavo sobre a apresentação. A gente tem 5 minutinhos aí de... Emanuele? Bom dia, professor. Eu tenho uma dúvida, na verdade, que é mais para o senhor, talvez. No contexto do HU, né, em que a gente tem o rituximab para tratamento do linfoma folicular, mas a gente não tem ele para manutenção do folicular. Como é que a gente vê essas apresentações de recidiva? Difícil, né? Porque, na verdade, a gente precisa ter também para manutenção. Em alguns casos, até, eventualmente, eu tenho conseguido fazer. Eu acho que a gente tem sempre que conversar, tentar fazer a manutenção. Conversar com a direção e pedir, tentar ver se consegue essa liberação. Mas é uma situação que assim, a literatura mostra que há benefício, né? Então, a gente deve tentar buscar fazer, Manoel. Esse é o meu pensamento, tá? Ok? A gente vai discutindo caso a caso, né? Laura, gostaria de ouvi-la também. Oi, professor, bom Bom dia. dia, bom dia. Não, era mais para parabenizar o Gustavo, né, pela apresentação. Eu achei interessante também do ponto de vista da gente ver com relação ao fato de estudo mesmo não ter uma amostra tão grande, né, para os pacientes, mas interessante a gente ver com relação a essa questão que muda o fluxograma do paciente para indicar o transplante, o fato dele já ter sido previamente exposto, quimiosensível ou não, e acho que seria mais isso mesmo. Ok. Então, obrigado, Laura. Obrigado, Gustavo, pela apresentação, tá? Então, vamos finalizar e agradeço a todos e uma boa semana, pessoal. Tá bom? Bom resto de semana, tá bom? Muito obrigado. Professor, Até a boa próxima. semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.